como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor, assim os nossos olhos no Senhor nosso Deus, até de nós ter piedade. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, que bom estarmos reunidos mais uma vez para esse momento fraterno, orante. Vamos agradecer o Senhor por mais esse dia, por mais essa oportunidade de vida que Ele nos concede, e que, iluminados por Sua palavra, possamos viver esse dia como dom de Deus da melhor forma. Vamos então rezar a oração que a liturgia nos propõe. Convertei-nos, ó Deus, nosso Salvador, e para que o esforço quaresmal nos seja proveitoso, instruí nossas mentes com a doutrina celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Meus irmãos, nós estamos na primeira semana da Quaresma e hoje a palavra que nos é proposta está em Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhe responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso, a um desses pequeninos foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Amados e amadas de Deus, tempo da Quaresma, tempo desse grande retiro espiritual, dessa grande oportunidade que a Igreja nos oferece para revisarmos a nossa caminhada de fé, para renovarmos a nossa opção batismal, para que a gente possa novamente colocar os nossos passos no caminho de Jesus. O tempo da Quaresma é o tempo do exercício das três práticas que a tradição da Igreja nos sugere: o jejum, a oração e a esmola. Nós podemos dizer que o texto de hoje trata um pouco sobre essa terceira dimensão, que é a dimensão da esmola.
Embora o termo seja um pouco desgastado na nossa língua, a esmola reflete essa dimensão caritativa, se refere a essa dimensão caritativa do serviço, do cuidado para com o próximo. E o texto de hoje, que é uma dos discursos de Jesus no Evangelho de Mateus, no qual ele se refere à escatologia, ao fim dos tempos, ele nos apresenta um panorama de como será o julgamento final. Muitas vezes nós fazemos muitas imagens aterrorizantes desse julgamento último de Jesus, né? Nós cremos que haverá um julgamento, né, de toda a humanidade, de todo o cosmos. Mas como é que Jesus irá julgar? Qual será o critério fundamental? E aí, Jesus, nesse texto, nos diz que o critério fundamental é o serviço aos pequeninos, é o serviço aos menores dos seus irmãos. Então, o texto enumera as obras de misericórdia, obras que nós devemos exercitar durante esse tempo quaresmal, né? Jesus vai dizer: eu estava com fome, me destes de comer, eu estava com sede, me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Nós temos aqui um verdadeiro programa, né, de como que a gente pode buscar viver essa dimensão da esmola ao longo desse tempo quaresmal. Então, aqueles que agiram desse modo para com os pequeninos, perguntam a Jesus: Senhor, mas quando foi que nós te vimos com fome, com sede? Quando foi que te vimos como estrangeiro? Quando foi que te vimos doente, preso e fizemos tudo por vós? E aí Jesus vai dizer: todas as vezes que fizesse isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Então esse é o critério do julgamento, o critério do nosso amor para com os pequeninos do reino de Deus, da nossa capacidade de servir quem necessita da nossa ajuda. Nós não podemos esquecer que a nossa fé cristã, ela não é algo que diz respeito só ao espiritual, mas ela diz respeito também às nossas relações. A fé tem uma dimensão vertical da nossa relação com Deus, mas também uma relação horizontal, a nossa relação com os irmãos e irmãs. E é justamente nessa capacidade de servir os irmãos que se verifica se é verdadeira esta fé que nós expressamos com os nossos lábios. Então, que nós possamos aproveitar esse tempo quaresmal para o cuidado dos pequeninos do reino de Deus. São muitos os modos com os quais nós podemos servir, né? O que nós não podemos é permanecer fechados no nosso egoísmo e negligenciar aquelas pessoas que necessitam da nossa ajuda, né? Que nós sejamos contados entre os benditos do Pai do céu, que Jesus diz: vinde, benditos de meu Pai, e não entre os malditos, e não entre aqueles que ele vai afastar. Por quê? Porque negligenciaram os mais pequeninos, e negligenciando os mais pequeninos, acabaram virando as costas para o próprio Cristo. Que o Senhor nosso Deus nos dê ouvidos, olhos, coração atento, para que a gente possa perceber quem são os pequeninos ao nosso redor que precisam mais da nossa presença, do nosso serviço, e que ao servi-los possamos ter a consciência de que estamos servindo o próprio Cristo. Deus abençoe você, conceda a graça de um santo dia.